Pessoal, olha só com quem eu estou aqui. Samuel Messias. Meu Deus, e a sua que esposa alegria. Larissa. Estamos aqui no podcast Profeta Arnon Alves. E eu tenho, assim, a maior alegria de recebê-los, tá? Amém, amém. Quero dizer que a gente honra vocês. Amém. Honramos e reconhecemos aquilo que vocês carregam. Amém. Não é? Sejam bem-vindos. Eu estou muito feliz de poder estar aqui nesse podcast aqui, Profeta Arnon Alves, nosso amigo aí de bastante tempo. E é uma alegria poder estar aqui com a digníssima hoje. A gente vai ter um papo. E bora pra cima. Obrigado pelo convite. Espero que seja muito agradável. Eu não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. É verdade. É um privilégio pra gente poder estar aqui conhecendo. Estou conhecendo o estado agora de Mato Grosso do Sul, né? Do Sul. No momento, e estou gostando muito da cidade. E pra gente é um privilégio estar aqui com o senhor. Que bom, que bom. Vocês sabem que o Brasil e as nações, assim, amam aquilo que vocês fazem, né? Amém. Eu costumo falar que são poucas pessoas que a gente conversa com os pastores e indica, né? Eu tenho discípulos hoje que perguntam, quem você fala? Não, Samuel. Há poucos dias atrás a gente estava lá no Mato Grosso, né? No congresso juntos. Por quê? Porque hoje eu creio que nesse meio de louvor, adoração, precisa de referências. Certo. Né? Mas alguém só é referência porque um dia teve referência. É verdade. Quem é a referência de Samuel Messias? Na verdade, essa história ela começa muito lá atrás, né? Que são os meus pais, né? A irmã Conceição, o pastor Messias, são as pessoas que me apresentaram ao Evangelho, me apresentaram a Jesus. Meu pai, pastor de igreja, implantador de ministério. E o cara que implanta, o pastor que é aquele cara que começa uma obra ali do zero, o filho dele tem que saber fazer tudo. Pregar, cantar, tocar, tirar a oferta. E eu e minhas irmãs nascemos nesse contexto, né? Um contexto muito, um lar muito abençoado. Uma casa simples, né? Nós éramos muito pobres. Entretanto, a presença de Jesus estava lá na nossa casa. Então, exato, a maior riqueza. Então, hoje a minha principal, na verdade, sempre a minha principal referência foram os meus pais, né? Minha mãe, que sempre foi ali me conduzindo. Meu filho, vai por esse caminho. Meu filho, se afasta dali, anda com essa pessoa aqui. Minha mãe sempre foi essa minha orientadora. E contribuiu assim para que eu chegasse até aqui, né? Então a história começa lá atrás, tem uma história muito linda. E eu comecei a cantar no grupo das crianças, né? Cantando ali, tendo as oportunidades. E aí comecei depois a tocar bateria, me apaixonei pela bateria. E percebi mais pra frente que eu só recebi a oportunidade porque era o filho do pastor para tocar bateria. Ou seja, eu não era tão bom assim, né? Não era tão bom. Mas eu fui crescendo, me apaixonando por cantar, por ministrar. E o Senhor foi me conduzindo, cuidando de mim, cuidando do meu coração. E eu fui ali, grupo jovem, aí depois o grupo me deram uma oportunidade para fazer um solo na igreja, aí começou as coisas já a desenvolverem um pouco mais, e depois foi fluindo, e depois eu fui fazer parte de um ministério para montar um grupo de louvor na igreja, né? A gente foi começar um ministério do zero, que é o Ministério Crescendo na Unção, lá no Rio de Janeiro. Opa! E o pastor lá deu uma missão pra gente, a gente não vai cantar aqui música de outros cantores, nós vamos fazer as canções. E foi aí que começou a questão das composições e por aí vai. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Composições. Mas e a Larissa, assim, já nasceu num berço evangélico? Na verdade, eu não nasci no berço cristão. Meus pais se converteram a Jesus através de mim, quando eu tinha 1 ano de idade. Meu Deus. Na verdade, a gente foi ao contrário. Eu nasci numa família mais que tinha uma vida confortável, mas que não tinha a presença de Deus. E aí, quando eu tinha 1 ano, eu tive uma convulsão. E aí, minha mãe estava sozinha comigo em casa. Minha língua enrolou para a garganta. E aí, ela ficou desesperada. E um casal de cristãos vizinhos socorreram a minha mãe comigo, porque meu pai estava no trabalho. E aí, chegando no hospital, eu já cheguei no hospital sem vida, sem batimentos. Os médicos me colocaram numa bacia com gelo, disseram que não tinha mais o que fazer. E meus pais clamaram ao Deus dos crentes, né? Eles falaram, se você existe, salva minha filha, que nós vamos te servir. E nunca mais nós vamos te deixar. E na mesma hora, a minha língua desenrolou da garganta.
E aí eu voltei à vida, sendo que os médicos disseram que eu não seria uma criança normal. E aí levaram meus pais numa salinha e disseram que eu iria ter problemas cognitivos, eu talvez pudesse vegetar, não ter uma infância normal. Mas meus pais, mesmo assim, tá viva, então vambora. E depois disso, meus pais foram em uma igreja. Na verdade, meu pai não quis ir Depois disso, meu pai não foi na igreja. Olha só. Minha mãe foi sozinha. E no outro domingo, minha mãe foi e arrastou meu pai. Sentaram lá atrás, numa assembleia, atrás de uma pilastra. E aí um pastor começou a pregar. E teve uma revelação com meu pai e minha mãe. Falaram assim, tem um casal aí atrás que o diabo abriu uma sepultura para essa criança que está no colo deles. E aí meu pai, muito incrédulo ainda, não sei como que ele ainda era incrédulo. Meu pai, esse cara estava no hospital e agora está aqui querendo revelar tudo. E aí... Meu pai ainda com o coração fechado, o pastor falou, vocês podem vir aqui na frente? Aí meu pai foi, minha mãe foi. Aí ele falou, Deus fechou uma sepultura na vida dessa criança semana passada. E para vocês saberem que é Deus que está falando, chamou até meu pai de Tomé na época. Disse que existe uma coisa que só meu pai e minha mãe sabiam, que eles não tinham contado nem para meus avós, para ninguém. Que eu seria uma criança maluca, que eu não ia ficar bem. Ia ter que ter acompanhamento psiquiátrico, psicológico. E ali meus pais realmente se renderam. Começaram a chorar e esse mesmo pastor consagrou meu pai a pastor 12 anos depois. Olha aí. E meu pai até hoje nunca mais largou Cristo, a nossa família também, nunca largamos a Jesus. Que testemunho, hein? Ela já começou já falando um testemunho desse. Eu não conhecia essa história. E nós temos assim uma história meio Meu que Deus. o testemunho nosso meio que se encaixa ele ali. também passou por Eu isso. passei por isso também. O meu, na verdade, eu nasci com muitas complicações de saúde, né? É mesmo? E eu tinha uma doença chamada bronquite. Bronquite. E Era bronquiolite, né? Bronquiolite? Era alguma coisa Bronquiolite. assim. Eu não lembro. Minha mãe deve ter te contado. Né? E minha mãe sempre me contava, sempre conta esse testemunho por onde ela passa. Uau. E eu tinha esse problema, e minha mãe foi levar minhas irmãs para ir para a escola, né? E voltou e ficou cuidando de mim na sala ali, e me botou para dormir. E foi para a cozinha fazer os afazeres de casa e tal. E ela não percebeu, me deu a crise. E quando ela voltou para a sala para ver como é que eu estava, eu já estava desfalecido. Meu Deus. E minha mãe passou por muitos problemas. Quantos anos? Eu tinha 3 anos de idade. Meu Deus. Só que minha mãe já tinha passado por várias perdas, né, de gestações. E a minha já era a quinta. Na verdade, eu nasci depois da quinta perda dela, foi quando eu nasci. E nasci debaixo de uma promessa de Deus, onde Deus tinha me dado até o nome. Tinha dado até o nome para ela. O último que se chamava Daniel, né, que chegou a nascer. Deus usou um profeta para falar com ela, ó, esse eu levei, Daniel eu levei, mas o teu eu te darei no tempo certo e se chamará Samuel e será aí um adorador, um levita. Deus já tinha traçado a minha história. E ali com os 3 anos de idade, eu com essas complicações, a minha mãe, quando ela chega na sala e se depara com aquela situação, ela não vê outra alternativa antes de correr para os médicos de me apresentar para o Senhor. Ela pegou no colo, desesperada, e começou a orar. Falou, Deus, se tu tem promessa na vida de Samuel, se aquilo que o Senhor falou na boca do profeta é verdade, meu filho está aqui morto nas minhas mãos. Meu Deus. E eu quero apresentar ele para o Senhor e que seja feita a tua vontade. Ela falou que naquela mesma hora eu tossi e voltei a viver novamente. Depois ela me levou para o médico. Glória e ali foi constatado toda essa história que aconteceu. Meu Deus. E nunca mais eu tive qualquer tipo de problema de saúde. Ambos tiveram essa Exato. experiência no Mesma nascimento. experiência. Não, vocês estão falando, eu estou lembrando que eu ensino até sobre isso, que a marca espiritual de Deus em Moisés foi manifestada quando ele era criança, a ponto de vir um decreto de morte. Meu Deus. Jesus nasce, e quando Jesus nasce também tem outro decreto de morte. E a gente não entende que os nossos pais, não é, o mundo físico e o mundo espiritual nos observa desde o ventre. Exato. Porque o texto vai dizer, e eis que eu vos escolhi, profeta das nações, antes do ventre. Então o diabo já detectou. E hoje vocês são uma bomba no mundo espiritual. Glória a Deus. Mas já era o diabo dizendo, se eu puder eu vou destruir ainda criança. É verdade. Não é? Vocês estavam contando testemunho, eu tô aqui viajando. Tô aqui viajando. Mas, assim, vocês imaginavam viver o que estão vivendo?
Na verdade, a nossa história foi o próprio Deus que nos apresentou, né? Eu fui morar foi mais ou menos assim, Eu estava no culto, congrego lá na DEVEC, lá na igreja do pastor Sila, lá no Rio. Ok, vou conhecê-lo ainda, vou ter sim, vai ter essa alegria, essa honra. E certo dia, assim, eu já com meus 29 anos, assim, já tava... Aí eu tava já meio avançado de idade. Preocupado. Preocupado. eu no culto, profeta. E daqui a pouco o pastor Silas vai e fala assim: rapaz, você que vai fazer 30 anos, mora na casa da sua mãe ainda. Rapaz, toma jeito na tua vida, que ele se levanta, vai reagir, vai fazer alguma coisa. Eu falei: meu Deus, é verdade, Senhor. Tô aqui correndo, tô fazendo as minhas coisas, mas ainda tô morando na casa dos meus pais ainda. Não, tem que reagir, eu tenho que mudar, tem que tomar uma decisão. E fui morar sozinho, decidi morar sozinho. E para coincidência disso, eu fui morar no prédio do pai dela. Cristocidência, exato. E ali foi onde eu conheci a Larissa e a gente começou a conversar. Uau. E logo em seguida a gente começou a namorar, né? E foi muito rápido, né, Larissa? Foi quanto tempo que a gente namorou? Acho que 1 ano a gente já noivou. Um ano, exato, 1 ano. E o pastor Maurício desesperado, né, cara? Quem se aproximou de quem primeiro? Você partiu pra cima? O irmão dela. Sério? O irmão dela já morava lá mais de um mês. Ele já morava mais de um mês. Ah, é? Meu pai, você tem que conhecer um novo morador. Ele sempre apresentava a gente pros moradores novos e tal. Aí eu falei, eu trabalhava muito, fazia faculdade, aí eu chegava muito tarde, nesse dia eu cheguei cedo do trabalho. Aí o Júnior falou, eu acho que o rapaz tá aí, vou te apresentar ele. Olha aí. Ele é compositor, ele escreveu Prioridade da Midian ali, que mentira, agora todo mundo quer falar que escreveu. Ela não deu crédito ao profeta. Aí o Júnior falou, vem cá que eu vou te apresentar ele. Aí bateu na porta dele e a gente se conheceu. Foi isso que aconteceu. Aí a gente se apaixonou na mesma hora. Exato. Sério? Se apaixonou na mesma hora? Isso é um fato novo. Não olha é. Ó, grava isso aí, ó. Olha pra câmera, como é que é? Me apaixonei na mesma hora, gente. Olha aí. Mas é lindo ver essas histórias, porque são histórias de superação. Sim. É verdade. Não é verdade? Sim. Ver que, claro que, assim, gente, o tempo deles é caríssimo, tá? Então, assim, pelo amor de Deus. Tô brincando, mas assim, nós temos tanta coisa hoje, eu tô aqui com a minha cabeça fervente de fazer perguntas, mas vê que no nascimento, dificuldade. Sim. Na fase adulta, superação. Exato. Verdade. Você já com 29, preocupado. Sim. Não é? Isso é lindo. E eu vi que vocês têm 2 filhos lindos. Sim. Não é? O Theo e o José. O Theo e o José. São lindos, são lindas demais. Promessa eles, de Deus, assim, promessa de Deus. Tanto um quanto o outro. Que bacana. Na verdade, a gente, recém-casados, e eu fui ministrar na Conferência Destino, lá do pastor Tiago Brunet. E chegando na conferência, eu ministrei, pensa na glória de Deus. Rapaz, aquela conferência foi um divisor de águas na nossa vida, não foi? Né? Eu assim, a força que eu fazia para algumas coisas, vamos dizer assim, né, acontecer, de estar correndo atrás de divulgação, mostrando música e tal. Sim. Depois da Conferência Destino, parece que Deus acelerou o tempo. O que era para acontecer, tipo, em 10 anos, em 1 ano, as coisas foram andando, Deus foi trazendo pessoas, trazendo parceiros, amigos, e aconteceu coisas extraordinárias na minha vida. O próprio pastor Tiago Brunet profetizou, Samuel, esse foi o primeiro ano que eu ministrei, ele falou, esse é o primeiro ano, mas ano que vem, quando você voltar aqui, a tua história já vai ser outra. Uau. Ele já tinha liberado essa palavra sobre mim. E a gente lá, eu e Larissa tal, e o sonho da Larissa, na verdade, sempre foi, vou deixar até ela falar isso, ela falou, não quero ter filhos agora e tal, eu quero aproveitar o casamento, eu quero viajar, eu quero... Sabe? Eu queria ser mãe, meu sonho da minha vida. Sim. Mas eu tinha 21 anos. Puxa, nova. Então, e aí eu queria... Vocês são 9 anos de diferença. Isso.
Uhum. 10 anos, 10 quase 11. É, Eu queria, na verdade, aproveitar o casamento, né? claro. A gente não teve a festa por causa da pandemia, a gente não teve lua de mel, então a gente... Vocês casaram na pandemia. E aí a nossa primeira viagem foi Conferência Destino. A primeira viagem que eu levei a Vaso foi... Meu Aí eu falei, poxa, vamos tentar, né, viajar ano Lua que de mel vem. na Conferência Destino. São Paulo. Foi, São Paulo. Ó, eles passaram a lua de mel na Conferência Destino. E lá o profeta Vitor Hugo veio, né, Samuel? Foi. Aí ele me chamou, não foi nem no momento da conferência, quando na hora do almoço ele me chamou. Aí ele falou assim, Deus tem pressa, quer que você gere agora um profeta. Uau. Aí falou que era menino e meu sonho era menina. Aí eu, ai meu Deus, já ouvi que era Frustrou menino. agora. Aí ele, e eu sei que o seu sonho é viajar, é que primeiro, antes de você ter filho, vocês tenham a sua casa. A gente não tinha as nossas coisas. Você tem a sua casa, que você tenha o seu closet. Ele falou detalhes das coisas que eu queria conquistar, como mulher mesmo. E aí ele falou, mas primeiro você vai ter que ter um menino. Profeta. E aí, né, amor, a gente na hora... Eu fiquei assim... Claro, confrontou tudo que eu esperava viver, mas ao mesmo tempo eu acreditei muito no que Deus havia falado através da vida dele. E não deu outra. Em novembro, né, eu descobri que estava grávida. Foi. E a gente descobriu assim de uma forma muito inusitada. Eu fui fazer uma agenda Foi Balneário ou Santa Catarina? Ah, não, esse foi do Theo. Esse foi do Theo. Já foi o segundo, Foi, né? que foi no outro ano. Vai. Então, Eu descobri que estava grávida em casa mesmo. E aí a gente foi contar para todo mundo, família, feliz e tal, porque contei primeiro para a família, porque não tinha ainda 3 meses. E aí, depois disso, a gente perdeu esse neném. A gente ouviu o coraçãozinho, tava tudo bem. Só que aí comecei a sentir uns incômodos, tive um sangramento, a gente foi pro hospital. Ok. E chegando lá, o rapaz da ultrassom falou, olha, não tem mais bebê nenhum aqui. Aí eu tava com a minha mãe na salinha, Nossa, né? foi desesperador. Foi desesperador. Porque eu tinha Falou ouvido assim, o né, coração, eu tenho um CDzinho com o coração até hoje. Eu tinha ouvido o coração, tava tudo bem. E aí no dia seguinte, ele falou que não tinha nenhum resquício de embrião Meu Deus. no saquinho gestacional. Isso Imagina o depois de choque. ter recebido uma palavra profética. Olha que O Vitor doideira. Hugo havia falado que eu ia gerar naquele momento. Aí eu descobri que estava grávida, pensei que era a realização da promessa. E aí eu... Só que Deus já estava fazendo, já tinha um plano ali todo arquitetado, moldando o nosso coração, preparando a gente. Vai com... Aí eu cheguei em casa, comecei a sentir, acho que foi a dor mais forte que eu já senti, de contrações muito fortes. E ali eu consegui expelir, né, o embrião. Já estava formadinho. Na verdade, ele já tinha saído do saquinho gestacional e já estava sem vida, né? E aí foi um trauma pra gente, mas Muito grande. a gente, assim, entendeu que haveria algo maior. Na verdade, as minhas 2 gestações são marcadas por perdas. Nos 2 eu perdi um neném antes. E aí, depois disso, a gente foi no profeta Vitor Hugo de novo. Ele convidou a gente. Eu ainda não tinha postado que tinha perdido o Não tinha neném. postado nada. E aí ele me fez um convite para poder ir ministrar num culto da igreja dele, lá em Ives, lá em Vila Velha, Espírito Santo. E chegando lá, ele traz a Larissa. Aí eu levei a Larissa. Quando a gente chegou, o pessoal conduziu a gente até a sala dele, gabinete. Quando abriram a porta que a gente entrou, ele já estava tomado por Deus. Ele já estava tomado. E ele falou, eu já estou mais de 30 dias sem dormir, orando pela vida de vocês. E ele Aí falou foi de onde novo. ele falou, né, que quando Deus quer dar algo muito grande, algo que vai marcar a geração, que vai marcar que vai marcar um tempo, ele exige de nós algo que nos doa muito, um sacrifício. E na hora a Larissa já começou a chorar, a gente começou já a sentir Deus assim, começou a entender todo aquele propósito que Deus estava conduzindo a gente a passar, aquele caminho que Deus estava conduzindo a gente a passar. E a gente recebeu aquela palavra e ele falou, a promessa está de pé. Será O que menino. Deus falou está de pé. E vai ser um profeta e vai ser um menino. Meu Deus do céu. Assim, me perdoem, né, me permitam. A revolta de um profeta é tudo que um ser humano precisa experimentar. É verdade. Exato. É verdade. Nossa. Você está falando agora, o profeta Eliseu diz para seu discípulo Geazi, chama a mulher. A mulher vem e diz, eu não preciso de nada. E ele estava querendo liberar uma palavra na vida dela. Pela honra que ela tinha feito para ele. Ela sai da frente dele e vai embora.
Só que o profeta foi ficando revoltado. O profeta chama o discípulo e fala, não pode. Alguma coisa ela precisa. O discípulo diz assim, ela não pode engravidar. Então chama de novo. Aí ela retorna. Ou seja, a revolta do profeta não é uma revolta má, mas é uma revolta espiritual que libera o decreto. Sim. É tipo Deus olhando e dizendo, quer saber? Chega de trevas, haja. Nossa. É verdade. É verdade. Você entendeu, não? Entendi. A revolta de Jesus dizendo assim, ó, enche de águas talhas. Não é uma revolta, porque às vezes a gente não sabe provocar a revolta de um profeta. É verdade. Já pensou se ela não vai, se ela não atende o convite? Exato, exato. Entendeu, não? A gente não Deus queria receberia fazer... essa palavra. Claro, não receberia Não a palavra. receberia a palavra. E é lindo porque, assim, olha, teve um profeta que liberou um decreto quando você nasceu. É verdade. Teve outro profeta que liberou o decreto, né? Quando você estava com 3 anos, Sim. não é? Por quê? Porque esse mover profético, eu costumo dizer que ele cortou da antiga aliança para a nova aliança. Eu até brinco, né? Que Deus gosta tanto de profeta que levantou um para preparar o caminho da vinda, para a vinda do Messias. Então, Deus ama profeta, né? É verdade. Mas é lindo isso. E como vocês veem esse mover profético no Brasil nesses dias? Existe profeta? Vocês acreditam, gostam, Sim, não gostam? Porque tem gente que não gosta, Nossa né? vida foi regida com base em profecia. Exato. Não tem como. Não tem como. Profeta, a gente não acreditar que Deus usa homens de Deus para liberar decretos sobre a vida dos seus filhos. Até porque a nossa vida é alvo literalmente de profecia. No caso, a minha vida ainda, eu lembro quando Seus pais, né? Meus Você falou dos pais, seus meus né? pais, rapaz, as coisas que eu vivo hoje foram tudo palavras. Eu lembro da profeta missionária Rosângela Reis, cara. Eu lá buscando o Senhor na família pobre e sem olhava para o futuro, não sabia como ia acontecer. Eu só tinha uma palavra de Deus e eu ia para as consagrações que ela dirigia. E eu lembro de uma vez que eu cheguei lá só para tocar guitarra. Eu ia só para ajudar, para tocar guitarra, tocava ali o contrabaixo e quando ela me dava oportunidade eu cantava um louvor. E eu lembro que teve um dia que eu cheguei lá, eu estava perguntando para Deus como é que a respeito do meu futuro. Meu pai. Né? Deus, como é que vai ser? Deus, o que eu faço? Meu Deus, me dá um direcionamento. E eu lembro que eu cheguei lá, o culto, pensa num culto glorioso lá na Vila Jardim, no Rio de Janeiro. Vinha gente de tudo quanto é lugar. E ela falou assim, Samuel, canta um hino aqui enquanto eu vou vou orar por algumas pessoas aqui. Canta um hino. E eu comecei a cantar a canção da pastora Rose Nascimento. Elevarei meus olhos para os montes, olharei, do Senhor virá o meu socorro. Uau. E quando eu comecei a entrar no refrão da música, ela me interrompeu e ela falou assim, ó, vede aí esse pássaro de ferro que corta o Brasil para lá, para cá, para lá, para cá. Vai chegar um tempo que a tua casa será mais o aeroporto que onde você mora. Aí eu olhando aquilo, eu falei, meu Deus, cara, misericórdia, como avião, onde eu vou andar? Ela falou, lindo, eu usarei a tua lindo, vida. mano. Eu fiquei emocionado. Exato. Ela falou, eu usarei a tua vida para mudar outras vidas, para incentivar. Eu te colocarei em mesas que você jamais imaginou. Pensa num cara pobre, sem expectativa. Meu pai não tinha influência, eu não tinha alguém influente perto de mim que abrisse essa porta para que eu passasse. Era eu e Deus. E uma palavra profética. Uma palavra profética. Você, Deus. E uma palavra profética. Era tudo que eu tinha. E Deus foi começando, depois desse dia, Deus foi começando a me conectar com pessoas, me dando canções. Eu acordava assim, eu sonhava com canções assim, como se eu estivesse cantando para multidões assim. Meu Deus. Aí começou a Deus te inspirar. Sim. As canções vinham num sonho. No sonho, como se eu estivesse assim, num lugar gigante, numa conferência, num evento gigante. E eu cantando uma canção ali, e as pessoas cantando junto comigo. Aí daqui a pouco eu acordava assim no meio da madrugada. Falei, que música é essa? Eu tentava lembrar, não lembrava que música. Aí eu comecei a entender que Deus estava me dando canções no sonho. Entendeu? E aí interessante. Desculpa, sim. É interessante que comigo acontece assim. Deus me entregou as minhas melhores mensagens. Deus me deu nas madrugadas dormindo. Olha, eu acordo. Caramba. É isso. É isso.
Continue. E eu tenho essa experiência com Deus, eu lembro. Parecia que Deus já me mostrava em sonhos tudo que eu iria viver, né? Eu cantava ali para 10, 15, 20 pessoas. Quando tinha uma igreja lá que tinha 100 pessoas, já era algo... Já era uma conferência gigante. Hoje você ministra estádios para milhares de pessoas. Exato, nos grandes capitais. Hoje também... Nas marchas para Jesus aí no Brasil, né? E todas as vezes, profeta, que eu subo num lugar desse, que Deus me dá a oportunidade de estar em mesas como essa daqui, eu lembro lá atrás da palavra que eu recebi da missionária Rosângela Reis. Meu Deus. Lá na Vila Jardim, no Rio de Janeiro. Um bairro simples, mas cheio de homens e mulheres de Deus. Uma das coisas que mais, assim, me alegra é ver o coração que vocês carregam. Amém. A gente conhece um pouco, né, de líderes no Brasil, ministros de louvores no Brasil. E a gente vê o coração de vocês, sabe? De não querer ser idolatrado. Sim. Eu tenho falado que é um perigo, porque o nosso coração humano, carnal, sim, não é? Se não cuidar, a gente vai querer ser idolatrado. Sim. E viver o que vocês têm vivido, assim, é lindo, não é? É lindo mesmo. Ontem eu já recebi relatório de gente dizendo, rapaz, o cara é homem de Deus mesmo, não é só no altar, não, simples. Porque o problema é que a mesa revela. A mesa revela. Não é? O altar é performance para muitos, né? Exato. Mas a mesa revela, né? E hoje, assim, quem... Né, quais são os mentores que vocês têm? Sim, hoje quais são as pessoas que ajudam? Eu sei que, né, hoje o pai dela é pastor, ela falou, né? A Larissa falou. Seu pai... Mas assim, fora... Você falou de Vitor Hugo, sim, a gente que é um profeta. Mas você falou do pastor Silas, que é uma voz, meu Deus. Tem a nossa pastora a Raquel Malafaia. A Raquel, tem acompanhado a gente. Tem os amigos, né? Que Deus. É o próprio profeta Vitor Hugo, que sempre está, de certa forma, está sempre ali com a gente. É o príncipe. Tem a Camila Barros, que eu não sei se... Eu não a conheço ainda, mas você vai ter a oportunidade de conhecer. Né? Ali tem um grupo ali de mulheres de Deus ali, cara. A Camila, a Midian, a Raquel. Num dos piores momentos da Larissa, ela vai ter a oportunidade de falar aqui, né? Da nossa vida. Me sustentaram, que ela passou por A gente não ia falar com ninguém, a gente só tinha falado com os nossos pais, né? Com os mais próximos. E Deus ali, cara, revelou para elas, cara, e juntou elas da gente, para cuidar da gente, para cuidar da nossa casa. Que bacana. E ela falou, nós vamos até o final. E a Larissa vai ter a oportunidade de falar sobre Vale, Larissa, fale isso. Então, depois disso eu tive o Theo. Claro. Theo, nosso maior presente de Deus na minha vida. E aí depois de em 2024 eu engravidei. De novo. E até aí tudo bem. Aí depois eu fui fazer a primeira ultrassom. Chegando nessa ultrassom, parecia que alguma coisa não estava ali muito certa. Mas até então, a gente era no começo de gravidez, vamos levando. E aí, depois disso, eu senti também alguns incômodos. E aí, mesma coisa, eu perdi de novo mais um neném. E aí, eu fiquei uns 30 dias para conseguir tentar expelir naturalmente para não precisar fazer a cirurgia, que é muito incômodo, né? E no dia do meu aniversário eu consegui, né, remover tudo, graças a Deus. E fiquei aliviada, de certo ponto, triste, porque tinha perdido, porque até o momento ali que eu consegui expelir, a minha estatística era de mais de perda do que de ganho, porque eu tinha já o segundo que eu tinha perdido. E então eu estava um pouco assim, frustrada, mas ao mesmo tempo eu havia recebido uma palavra nesse meio tempo do pastor Vitor Hugo de novo, que ele disse que Deus tocaria meu ventre de novo. Então eu estava agarrada nisso. E segui bem, né? Até que eu segui bem. E aí, depois de 15 dias, eu comecei a sentir enjoo de novo, mal-estar de novo. Falei, meu Deus, não é possível. Fiz o teste, estava grávida de novo. Na minha cabeça, eu estava grávida de novo. Sim. Aí, falei, vou fazer os exames. HCG, grávida. Exame de urina, grávida. Aí fui pra ultrassom. Meu Deus. Cheguei na ultrassom, minha médica, você não tá grávida. Isso é uma doença, ela, na verdade, foi ela que, doutora Camila, incrível, foi ela que descobriu tudo e me levou correndo pro hospital para que a gente conseguisse recuperar a tempo.
Chegando lá na perinatal, no Rio de Janeiro, eles não sabiam o que fazer, não tinham... Eles falaram, a gente nunca operou isso, a gente não sabe. É uma doença rara, que acontece um erro genético na hora que a mulher engravida, e essa doença chama mola idatiforme. Se não tratada a tempo, a mulher chega à morte e dá metástase em várias partes do corpo. E eles falaram, a gente tem um contato de um médico que opera isso, o único no Brasil, se você conseguir falar com ele, né? Aí minha médica entrou em contato, ele era do Rio de Janeiro. Ele me ligou na mesma hora e já me encaminhou direto para internação. E foi quando começou, na verdade, estava muito novo para mim, eu não sabia o que era isso. É um tumor que ele cresce em formato de placenta. Eles são várias bolinhas e realmente parece uma mola. Só que ele extravasa muito rápido, né? Ele cresce muito rápido, ele ocupa as paredes do útero. E quando eu cheguei já para operar, já estava num estágio muito avançado. E o que aconteceu foi que essa mola, ela ultrapassou a minha cesariana de quando eu tive o TEL e foi pro meu abdômen. Então, assim, ela já tinha passado do útero. Meu Deus. Então, pro doutor, né, doutor Antônio Braga, operar, ele precisava primeiro fazer alguma coisa ali para reduzir. Foi quando ele sugeriu a quimioterapia para reduzir o tamanho, né, e reduzir também a quantidade de sangue ali, para minimizar, para ele conseguir depois remover o material que ficasse, ou fazer uma cirurgia que seria muito, muito cara. Mas aí, se o plano de saúde aceitasse, seria a melhor opção. E a gente fez isso. Pela artéria, a gente fez, só que eu tive complicações também nessa cirurgia, que, na verdade, em vez de atingir o útero para reduzir, também atingiu o pulmão. E aí, afetou toda a minha questão respiratória, tive que ficar alguns dias no oxigênio, aí foi toda uma complicação. E aí, depois que estabilizou a parte da primeira cirurgia, o doutor Antônio chamou a gente, né, Samuel, explicou a gravidade da situação, que eu poderia realmente, na cirurgia, perder o útero, perder a vida, porque o meu útero já estava num tamanho muito grande, que eu não podia nem caminhar, que ele poderia romper. E aí, ele explicou que eu já tinha o TEL, então, assim, ele tentou me acalmar da melhor maneira, mas eu em nenhum momento, assim, eu questionei, né, eu só disse, não, eu tenho uma palavra do Senhor. Amém. De que eu seria alegre mãe de filhos. E eu sei que não vai acabar aqui. E as pessoas iam me visitar com um clima assim mais de luto, né? Um pouco mais triste, chorando. Eu não chorei nenhum dia. E eu sou muito chorona, eu sou muito emotiva. Dos 14 dias no hospital, nenhum dia eu chorei. Só quem chorava era a gente. Nenhum dia eu chorei. Olha, fui entubada, usei catéter na espinha. Foi doideira. Foi, assim, uma coisa terrível, mas... O médico disse que ela tinha, depois da cirurgia, 60% de chance de voltar. De voltar e fazer a quimioterapia. De voltar como paciente oncológica. Porque depois que ele remove todo o material do útero, ele conseguiu remover tudo. Você pensa, o útero fica grande, fica muito mole, e ele trabalha com uma pinça e uma tesoura. Então ele diz que para ele encostar e perfurar é muito fácil. É rápido. E aí ele trouxe, ele disse que tinham 3 bolsas de sangue para mim já, esperando. Tinha um cirurgião geral já esperando, caso me perfurasse. E nisso os profetas tudo orando. Aí eu compartilhei com a Camila e foi assim uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Todos os dias, quando eu ia contar para ela, né, o diagnóstico, que só ia piorando, ela falava, Deus já me falou, eu já tô em oração, eu já sei. Aí ela às vezes me contava o que eu ia contar para ela. Aí ela, não, foi isso aqui, eu falei, foi. Aí ela falou, eu posso compartilhar com a Midian? Embaçada. Posso compartilhar com a Midian, com a Raquel, a Gabriela? Eu falei, pode. E aí elas se tornaram, assim, pilares na minha vida. A Midian virou pra mim, depois que eu saí, disse, a gente sentia o espírito da morte, enquanto a gente orava. E a gente repreendia. E essa cirurgia deu certo, graças a Deus. Removeu tudo. E aí começou o problema de eu chegar em casa e ter que negativar o HCG, porque a taxa de HCG, dessa doença, ela ativa como se você estivesse muito grávida. E se mantivesse alto, não tivesse negativo, era porque era paciente oncológica. E tinha que negativar em 6 meses. E aí, toda semana, ia lá fazer os exames. E negativou em 1 mês. E aí, meu médico me ligou. Falou, Larissa, você acredita em milagre? Falei, olha, se te contar desde que eu nasci. Desde que eu nasci. Ele disse, eu achei que você seria minha paciente oncológica, pela gravidade da situação. Meu Deus. Mas aí, todos nós estamos surpreendidos com a bondade de Deus, com a misericórdia de Deus. Ele falou assim, não, foi algo além da minha capacidade. Ele disse, eu não te operei sozinho, eu tenho certeza. Deus, ele surpreende, né? Surpreende. Pra gente encerrar, devido ao tempo,
Meu Deus, por mim a gente ficava aqui. Que tempo gostoso. Muito bom. Assim, quem é o Samuel Messias em 1 minuto? Quem é a Larissa? Eu vou deixar você responder. Não, você primeiro. Larissa é essa Ah, mulher você fala que... de mim, o dele? Não, assim, pode ser. Eu Pode ser, gostei dessa ideia. Gostei. A Larissa é essa Gostei. mulher guerreira, que Uau. resiliente, Meu Deus. com caráter assim indiscutível, que me ensina bastante, mudou a minha vida, né? Uau. É uma pessoa que me inspira, Que uma bênção. mãe maravilhosa, uma pessoa que teme ao Senhor. Assim, a Larissa chega a me constranger às vezes, né? Porque ela é aquela mulher que tá ali todo dia buscando a presença do Senhor, perseverante. E eu me pego, muitas vezes, a gente, como tá nessa correria de agendas e tal, a gente acaba, às vezes, entrando meio que no automático. Perfeito. Eu chego em casa, ela vem, pum, já me puxa. Eu falo, meu Deus, é verdade. Então ela é essa pessoa maravilhosa, serva do Senhor, uma mãe fora do comum e uma esposa sensacional. Uau, sensacional. Isso é lindo. E aí, quem é ele? Agora... Gente, que constrangida. Gente, falar de Samuel pra mim é fácil e difícil, né? Fácil porque ele tem infinitas qualidades, infinitas virtudes que eu admiro. Vou gravar isso aqui, calma aí, tem que gravar isso. Ó, difícil porque... grava aí pra mim. Difícil porque é a hora que a importante. voz embarga, né? Porque... Mas eu falo com muita propriedade que eu conheço Samuel não pelo artista que ele é. Não conheci como artista. Ele ainda não... Já era cantor, né? Mas não era... Não tinha gravadora. Então, eu conheci como Samuel Cabral, que é quem ele é pra mim. Samuel Cabral. Que ele é, eu falo, às vezes eu lembro isso pra ele. Você é Samuel Cabral aqui em casa. Tem que jogar o lixo fora. Boa. E o Samuel, pra mim, foi o maior presente que o Senhor poderia ter separado e desenhado pra minha vida. Samuel é a pessoa mais generosa que eu já conheci. Mais generosa. Você sabe, a gente até briga por isso. Samuel, onde ele estiver, ele é uma pessoa que trata todo mundo igual. Ele é um cara que apazigua qualquer tipo de conturbação que esteja naquele ambiente. Samuel é um cara apaziguador, um cara íntegro, um pai assim, que não é sorte, né? Foi Deus que realmente escolheu para ser pai dos meus filhos. É o amor da minha vida, não sei nem o que falar. Samuel é uma bênção na minha vida e eu quero poder caminhar com ele até a gente ficar velho. Forte. E é isso, eu te amo. Gente, eu tô pegando uns cortes aqui que eu acho que poucas pessoas no Brasil têm, tá? Não tem. Não vai falar, não. Gente, ó, Deus, obrigado, Senhor. É a coalizão. Coalizão. Eu sou muito grato por vocês terem aceitado o convite, não é? E eu creio que eu tenho uma palavra para entregar mais propriamente dito para ela, mas eu vou entregar à noite. Amém. Não é? Um é que Deus quer com urgência que você venha colocar no papel aquilo que você já viveu desde criança. Amém. Tem mulheres que estão esperando em casa a leitura daquilo que vai sair de dentro de você. Eu creio. Amém. Depois eu entrego o resto, porque senão nós vamos entrar no manto aqui. Ela já tá ali, tudo é formoso a seu tempo. Mas assim, já vejo a capa, eu já vejo mulheres que vão ser ativadas por aquilo que você vai escrever. Amém. E vai ser mais rápido que você imagina. Mas à noite nós vamos mergulhar no manto. Nós não vamos ficar só comendo. Nós vamos só ficar comendo churrasco. Não, vai ser forte. Vai ser forte. Gente, obrigado. Estou aqui com Samuel Messias e Larissa. Eu queria que eles deixassem as considerações finais aqui. Vai subir pro meu YouTube, que estava parado, e Deus... ok. Vai subir pro meu YouTube, que estava parado. E agora lá em São Paulo, Deus me confrontou. Não é? E assim, quero que eles falem, né, as considerações finais e deixem uma mensagem de esperança para quem está ouvindo. Hoje é um dia especial na minha vida, muito especial na minha vida. E Deus me presenteou com eles aqui. Eles não sabem o quanto eu estou feliz. Ontem a gente teve um dia agradável.
Eles não sabem o quanto foi bom para mim. Glória a Deus. Quero agradecer mais uma vez esse convite da gente poder estar aqui, né, falando um pouco da nossa história. Nos sentimos muito honrados. Como a Larissa falou, a gente não é muito de falar, mas a gente se sentiu muito à vontade, muito em casa, de poder estar compartilhando com você e seu público aí um pouco da nossa história. E eu quero só agradecer. O coração está com muita expectativa para o que vamos viver daqui a pouquinho, logo mais. Eu tenho certeza que vai ser ainda mais desse spoiler que você acabou de soltar aqui. Meu coração está aqui saltitando e com muita expectativa para o que Deus vai fazer. Só gratidão. Amém. Uma alegria, honra, poder estar caminhando com um homem de Deus, com um coração tão puro, um coração tão para as coisas de Deus, né? A gente percebe isso quando está próximo de você. E obrigado. A palavra que a gente quer deixar aqui nessa tarde, né, amor? Sem palavras, pastor. Foi um privilégio estar com o senhor mais uma vez. Estou apaixonada pela sua esposa. Ela é uma pessoa fantástica. Quero ser amiga dela. Maravilhosa. E deixar para as pessoas que estão nos assistindo, né? Olha naquela câmera ali, Larissa. Fala. Ela é profeta. Não, é porque... Não sei se talvez vocês estejam passando por alguma situação que se assemelha à nossa, ou de perda, ou de luto, ou dificuldade de romper em alguma área da sua vida, mas tem um versículo que eu amo que diz que há esperança para a árvore, ainda que cortada, ainda que o seu tronco tenha morrido, e se envelheça na terra a sua raiz, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos e frutos como uma planta nova. E é sobre isso, não importa o que tenha se passado, talvez você esteja até de idade avançada, mas a palavra é que nós daremos frutos como uma planta nova. Então, assim como Deus fez na minha vida, na minha história, na vida de Samuel, Ele tem surpresas para sua casa também, e é isso. Meu Deus. My God. Meu Deus. My God. Gente, e agora ele vai encerrar trazendo essa voz aí que tem abençoado o Brasil e as nações da terra. Vambora. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria sempre vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, Pega essa palavra, receba no teu coração, em nome de Jesus. Samuel Messias, senhoras e senhores. Meu Deus, que bênção. Obrigado, gente. Vamos.